Olá, pessoal. Meu nome é Valéria Alcântara. Eu sou professora de Humanas do Cursinho Popular do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Itapetininga. E hoje vamos falar sobre um grande sociólogo chamado Émile Durkheim, que nasceu no dia 15 de abril de 1858 na cidade chamada Épinal, no nordeste da França. Descendente de judeus, Emily estudou numa escola rabínica por algum tempo e, ainda jovem, deixou sua vida judaica para seguir uma educação secular. Em 1882, ele começou a lecionar filosofia em várias escolas francesas e, por volta de 1885, Emily foi estudar na Alemanha, onde especializou-se em sociologia. Em 1887, ele ocupou a primeira cadeira de Ciências Sociais da Universidade de Bordeaux, influenciando a reforma do sistema escolar francês, onde ele estabeleceu oficialmente a sociologia como disciplina acadêmica. Em 1893, ele publica o livro Da Divisão do Trabalho Social, onde ele estuda as funções sociais do trabalho. Segundo Durkheim, para manter o desenvolvimento de uma sociedade em equilíbrio, é fundamental praticar a solidariedade, ou seja, a colaboração de todos, adequando-se às regras coletivas. Durkheim menciona dois tipos de solidariedade: a mecânica, que ocorre na sociedade simples, é aquela que não precisa de um Estado e burocracia para existir, ou seja, os indivíduos se adequam seguindo o que aprenderam com a tradição. E a solidariedade orgânica, que ocorre na sociedade complexa e industrializada, que exige que cada um tenha sua participação no processo de divisão do trabalho, ocorrendo assim uma solidariedade social que funciona. E é essa teoria de Durkheim que se chama de funcionalismo. Em 1895, Emily Durkheim publicou As Regras do Método Sociológico, onde estabelece os métodos da sociologia, tendo as características da ciência. Para Durkheim, é preciso considerar principalmente os aspectos gerais, respeitando e aplicando um método científico em busca de uma formulação de uma lei geral do funcionamento social, aproximando o mais próximo possível das outras ciências exatas, evitando assim ju- julgamentos subjetivos e imparcial e impessoal nessa análise. De acordo com Durkheim, não devemos estudar um grupo de indivíduos, e sim um objeto central, que ele chamou de o fato social. Refere-se às maneiras de agir, de pensar e de sentir, e que exige do indivíduo uma adequação de comportamento. Para Durkheim, a sociedade tem duas consciências: a consciência individual e a consciência coletiva. E é esta a que mais interessa para a sociologia, pois alcança a todos de forma geral. Emily Durkheim chama os fatos sociais de coisas, que são independentes de consciências individuais. Segundo ele, são as características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. E o fato social apresenta três características fundamentais: a coerção social, que é a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. As pessoas são obrigadas a seguir, independente de sua vontade, sendo coagidas e até mesmo punidas diretamente se não aceitarem as regras, as normas e valores sociais do momento. Um exemplo deste fato social é a educação imposta pelo Estado aos indivíduos. A exterioridade, que refere-se às regras exteriores existentes na sociedade,
que exerce uma certa pressão sobre o indivíduo, independente da sua percepção ou vontade, utilizando de padrões culturais para coagir a mente do mesmo. E um bom exemplo de influência exterior seria a mídia e a generalidade, que está em todo lugar, para todos, generalizando para a maioria os fatos sociais. Ele não existe somente para um indivíduo, mas para toda a sociedade. Durkheim estudou também o suicídio ocorrente na sociedade e classificou de três tipos. O suicídio egoísta ocorre por motivos pessoais. Ele acontece quando o indivíduo isolou-se do grupo social. O suicídio altruísta é quando o indivíduo se mata em função de uma causa maior. Muitos heróis cometeram suicídio em prol de defesa da sua pátria. E o suicídio anômico. Esse ocorre após uma transformação proveniente da sociedade que tirou do indivíduo o desejo de viver. Podemos citar como exemplo pessoas que cometem suicídio quando o indivíduo passa por uma terrível crise econômica em sua vida. Em 15 de novembro de 1917, aos 59 anos, Emily Durkheim faleceu após um acidente vascular cerebral, deixando um vasto campo de estudo sobre a sociologia a ser explorado e com bases de sustentação suas riquíssimas obras. São elas a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, um estudo de sociologia, as formas elementares da vida religiosa, a educação e a sociologia, a educação moral e a sociologia e filosofia. Pessoal, por hoje é só. Se curtiram a nossa aula, dá um like pra gente. Visita o nosso site do Cursinho Popular. Lá sempre tem conteúdos novos e você vai estudar. Bora estudar, galera? Boa sorte para todos e até mais. Tchau, tchau.